Vamos lá, gente. Ó, não sou terapeuta, não sou psicóloga, tá? Então, assim, Vasalisa é um conto que eu gosto muito, muito mesmo. Eu me identifico muito com esse conto. Eu fiz uma vivência chamada Jornada da Sábia o ano passado, que foi destrinchado o conto da Vasalisa, porque ele é um conto da iniciação nossa, né, como mulheres, e é uma jornada que a gente vive até chegar à sábia, que é a Baba Yaga. Então eu fiquei pensando, cara, como que eu vou falar? Porque a gente já teve tantos encontros aqui de mulheres falando tão bem. O último encontro do Barba Azul foi incrível. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? Então eu resolvi contar um pouquinho da minha experiência, eu acho, não só da jornada, mas das minhas sensações e experiências pessoais que o conto me trouxe, tá? Então eu só vou contar um pouquinho do resumo. Eu tentei fazer em partes, assim, para poder não me perder tanto no, no pensamento. Mas todo mundo aqui, eu acho que pode me ajudar também. Quando quem quiser comentar no meio, pode comentar, pode falar. Na verdade, a ideia é que hoje vai ser. Eu queria que a gente trocasse muito mais, porque eu acho que é um conto que toca muito na gente, né? Nesse processo de se descobrir mulher, nesse que às vezes não tem nada a ver com a idade, né? E sim com as nossas experiências de vida, né? E dos nossos ancestrais. Que ela basicamente depende muito. A gente, essa nossa iniciação feminina começa com a nossa ancestral, que é a nossa mãe. Então, eu acho que esse processo de a gente se libertar tem muito a ver com o que a nossa mãe consegue fazer com a gente, né? Libertar ou não. Então, cada um vai falar um pouquinho da sua experiência também. Então, assim, só para eu contar, eu vou fazer um resumo do conto, né? Só para a gente se adentrar. Então, o conto começa com a morte da mãe, né, querida, que deixa a marca, né? Como marca um legado dela. Ela deixa o legado para a filha, que é a boneca, né? E ela fala: se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Ou seja, não fique falando, não conte isso que é da sua psique íntima, né? Eu achei isso muito importante. Ela não fale a ninguém sobre isso, é algo íntimo, é seu. Não deixe ninguém saber sobre a intuição, ela é nossa, né? E dele o que comer quando estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe, minha bênção querida. Então, nesse ponto, a mãe, boazinha demais, morre, entrega para a Vasalisa o seu legado, que é a boneca, né, que é a intuição, né, e diz: vá, mas olha, te dou alguns conselhos. Cuide, alimente a sua intuição e não fale dela para ninguém. Então, são os dois conselhos que essa mãe boazinha demais deixa para Vasalisa e libera a Vasalisa para o mundo, né? E Vasalisa, consequentemente, fica muito boazinha, né? Aquela criança frágil, boazinha, que agrada a todos, perdida nesse mundo, né? E aí a história segue, né? Que é a presença das madrastas, quando chega a madrasta, chega as irmãs, né? De Vasalisa, que a tratam mal. E Vasalisa, muito boazinha, não se impõe em relação a isso. Até o dia que ela é jogada para a floresta. Neste momento, né, as irmãs e a megera, a malvada, né, a madrasta, a joga para o desconhecido. Diz: não quero mais você aqui, e vá-se embora, né? E ela vai no seu caminho iniciático, que é adentrar ao desconhecido, que é essa floresta. Então, ela segue a história no caminho, né, de Vasalisa até Baba Yaga, atrás desse fogo. E é o caminho, né, que é da menina até a sábia. Então, é esse caminho que a gente faz, que a gente deveria fazer ao longo da nossa vida, de transformação e de crescimento. Quando ela encontra a Baba Yaga, ela oferece várias tarefas.
né? Não é uma coisa assim, eu vou ali pulando e contente através da floresta e para todo o processo de transformação, ele é um processo que a gente precisa passar por obstáculos. Nenhuma transformação, ela por melhor que ela vá ser, ela é livre de mudanças. Então, ela precisa passar por certas provações para conseguir o fogo, para conseguir o que ela veio buscar, o que ela veio atrás, né? Essa iluminação. Para ela conseguir ser iluminada pela sábia, que é a Baba Yaga, ela precisa provar para a Baba Yaga que ela está preparada para aquilo que ela tem a receber. E aí, quais são esses obstáculos, né? São os desafios que a gente tem que percorrer ao longo da nossa intuição, da nossa vida, para que a nossa intuição aflore. Então, cada obstáculo que ela passa, mais vínculo ela tem com essa boneca, que ela já vem perguntando, né? Para onde eu vou? Para cá ou para lá? E a boneca vai dizendo para ela para onde ela tem que ir. Quando ela chega lá, ela diz, né? E agora eu não vou conseguir dar conta disso. Eu não vou dar conta dessa tarefa. E a intuição diz para ela: se calme, descanse, que eu dou conta. No fundo, a intuição está dizendo o quê? Você dá conta. Respire fundo, tenha calma, que me dê o poder, me dê ouvidos, confie em mim que vai dar tudo certo. Confie em minha intuição, que vai dar tudo certo. E Vasalisa confia na intuição, confia na boneca e as coisas, e ela vai conseguindo. E à medida que ela vai conseguindo, Baba Yaga vai ficando, né? Nossa, essa menina consegue, né? E aí vai tomando, vai dando para Vasalisa algumas informações, vai ficando um pouquinho mais aberta à presença da Vasalisa na casa dela, né? Então, Ah, para mim, Nath, oi. rapidinho, é bem interessante isso, porque quando eu li, eu fiquei pensando o seguinte: tem acho que nem sei quem é o autor, mas que diz assim, que a intuição é um soprinho das sabedorias ancestrais. Não sei se você já viu isso. Já ouvi E falar, já assim. ouviu falar, né? E aí, É. quando eu encomendei as bonequinhas, né, para representar as nossas ancestrais, é interessante como se a gente pudesse acessar um pouco de cada uma dessas sabedorias. Sim, Entende? Eu não sei se. Porque a autora coloca, né, como, tudo como elemento da nossa psique, né? Então, eu sim, acho que a gente é um conjunto de sabedorias mesmo, e a gente tem a capacidade de acessar, de criar essa intimidade com a nossa ancestralidade, para que esse caminho talvez fique mais fluido, sim, mais entende? fácil, mais aberto. Eu É, acho que é um pouco disso, né? A sábia, ela tá dentro de todos nós. E eu acho que ela vai sendo construída, né? Para a sábia chegar, é assim, eu vejo uma visão de evolução. Então, para a mulher chegar, a criança tem que morrer. Primeira coisa. Eu não posso ser mulher, eu não posso ter atitudes mulheres e infantis, isso não condiz. Então, lógico que você pode trazer o que é bom da criança, a felicidade, isso a gente não mata nunca, né? A criança interna nossa. Mas assim, aquela criança boazinha demais, ingênua demais, a mulher não pode ser ingênua, a gente não pode ser ingênua. A gente não pode ser boazinha demais, a gente não pode ser ingênua demais, porque isso impede a gente de se colocar. Então, para a gente crescer, a gente precisa se colocar. Então, a gente mata. Depois vem o processo da mulher para a sábia. E aí é justamente isso, a gente vai, a sábia, ela é um conjunto de todo o seu passado, de toda a sua sabedoria, né? E a utilização dessa sabedoria no seu dia a dia. Então a sábia é uma mulher que espera, ela não tem pressa, ela não tem ânsia, ela não tem angústia de querer, de ser ansiosa, né? A ansiosa é a mulher jovem, a ansiosa é a criança, mas a mulher, a sábia não, ela sabe o lugar, o momento de cada coisa. E eu acho que isso traz muito da ancestralidade, né? E quanto mais a gente está aberto à intuição, mais vem, eu acho, a nossa ancestralidade, porque a intuição, eu acho que ela é realmente isso. A gente e mostra justamente, eu vejo a intuição é passada de pai para filho, né? Em um momento do livro ela fala, a intuição é passada de pai para filho. Ela é estimulada, então ela vem, eu acho, a gente traz muito
do ancestral, né? Porque você vai se refletir naquele mais velho, naquela pessoa com mais experiência, a pessoa que espera, a pessoa que tem calma. E eu acho que é por aí mesmo, Slav, de você trazer nessa intuição a sua ancestralidade. E aí sim, enfim, né? A gente passa por esses desafios que a gente tem que passar para que aflore nossa intuição e que tome a frente, assim a gente possa evoluir e crescer como mulher. Então a Vasalisa passa por esse processo, ela consegue o fogo e ela traz o fogo de volta, né? E uma coisa que eu acho que um momento é muito importante, que tudo tem o seu momento e sua hora. Que ela coloca assim, a Vasalisa quer fazer várias perguntas, né? Ela de repente começa a ter uma ânsia, ela fica curiosa, ela começa a sentir a vontade dentro da casa da Baba Yaga, e ela vê uma abertura da Baba Yaga, e ela de repente se sente muito ansiosa de querer curiosidades, né? De querer se prender. E ela pergunta, faz perguntas, e a Baba Yaga para e olha, faz assim: lembre-se, saber demais envelhece a pessoa antes do tempo. Que eu acho que isso é bem interessante, que tipo assim, essa ânsia das vezes, às vezes de querer tudo para ontem, é o espere. E é justamente o que a sábia faz. A sábia espera, o conhecimento vai chegar. Aquilo vai vir até você. Você vai fazer o seu processo, isso você vai aprender. Então, eu vi nesse... Fantástico isso, né? Porque envelhecer antes do tempo, ao meu ver, também seria quando a gente antecipa os marcadores, né? Pensando em desenvolvimento, quando a gente antecipa uma fase que a gente não está preparada para viver, que a gente não tem capacidade de lidar, e a gente parece que quer que aquilo venha para a nossa vida, e aí o envelhecer seria a morte do que não estava pronto para receber, né? Não sei se Isso, vocês... entendo, não, entendo, é exatamente isso. Quando a gente antecipa fases de vida, a gente impede que a gente impede que essa fase cresça, que a gente não consegue nem vivenciar essa fase, porque a gente não entende o que está vindo. Você não tem bagagem, você não tem capacidade de lidar com o que você está querendo, porque você não tem o processo anterior. Então você vai jogar aquilo no lixo. E é engraçado porque a gente vive ansiosa, né? A gente vive nesse momento de vida, nesse momento moderno, onde parece que tudo tem que ser para ontem. Então, como mulheres, eu acho que hoje em dia a gente sofre muito, gente, com ansiedade, e aí vem transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, emocionais, enfim, diversos, porque a gente está sempre ansioso para viver a próxima fase, independente. A gente quer sempre viver o futuro e nunca o presente. Então eu vejo assim, ou a gente está preso no passado, ou a gente está preso no futuro. Mas dificilmente a gente consegue estar preso no presente. Muitas vezes eu me pego vivenciando um futuro e assim, deixando de olhar para o meu presente. E ver que, tipo, às vezes eu olho e falo, cara, eu fiz um monte de merda pensando no futuro e caguei no meu presente. Desculpa aí o palavrão, mas assim, tipo, aquela ânsia pelo futuro, aquela coisa que eu queria viver e que eu não estava preparada, me fez causar problemas no meu presente. E eu deixei de viver coisas importantes para mim no meu presente, porque eu estava lá tentando vivenciar um futuro que acabou que nem chegou. Então eu vejo que a gente vive assim como mulheres, né? Eu fico imaginando assim, a gente é ensinada várias coisinhas, né? E aí, nesses ensinamentos, a gente tem que ser mulher, a gente tem que estudar hoje, né, no mundo moderno, estudar, ser independente. Então, enquanto você está estudando, sendo adolescente, você já está pensando em você, mulher adulta, adolescente. Você começa um namoro na adolescência, já pensa se você vai casar e ter filhos com essa pessoa. Você nem curte o seu namoro ali no seu dia a dia. Aí você envelhece um pouco mais. Aí você, tipo assim, você tá vivendo o seu presente, mas você já tá pensando se aquilo ali vai, se aquela relação vai dar em alguma coisa. Então você já tá no futuro. Vivenciando, às vezes, até um casamento que talvez você nem esteja preparada para existir. Você já tá vivenciando filhos que às vezes você não tem capacidade nenhuma de ter. E a gente está sempre vivenciando essa mais que a sociedade nos coloca. De que se você tem 30 anos, você tem que casar e ter filhos. Se você tem 40 anos, você tem que se comportar como uma mulher de 40 anos. Então você tem que ser plena,
você tem que ser super responsável, você tem que ser assim perfeitas em todas as suas atitudes. Você não pode despirocar, você não pode descer até o chão, porque isso não é a atitude de uma mulher de 40 anos. Se você tiver 60, Já cara, tá assim, pô, Natasha? oi? Já tá assim? Pois é, né? Eu sinto assim, eu não tô, né? Mas eu sinto assim. Eu sinto que as pessoas olham para mim, tipo, você tem 40 anos, mas você, várias vezes eu escuto assim, cara, eu já escutei dizer que eu me comporto como um adolescente, que eu estou vivendo uma adolescência tardia. Simplesmente porque eu estou sendo eu, porque eu estou sendo mulher, porque eu estou me impondo, porque eu estou sendo feliz, porque eu estou vivendo o presente. Então, eu estou vivendo uma adolescência tardia. Então, essa é a visão que tem-se da sociedade, eu acho, em relação a nós. Quando a gente bate 60 anos, então, você tem que ser, tipo, uma velhinha, com coque na cabeça, né? Você tem que ser a vovó, saber fazer bolo. E a gente vai tendo isso, assim, né? A sociedade vai colocando isso pra gente. Então, isso envelhece a gente antes do tempo, né? Porque você vai envelhecendo. O envelhecimento não tem nada a ver com a idade, eu acho que tem a ver com a cabeça, né? Quantas pessoas aí de 60 anos são super jovens e quantas pessoas de 30 anos se comportam como velhos, né? E eu acho que vem disso, saber demais envelhece antes do tempo. Então a gente tem que tomar com esse cuidado maior aí em relação a isso. E a sabedoria e o conhecimento, né, que a gente falou, ela sentiu. E aí, assim, voltando aqui, no final, em um momento, ela pega o fogo e leva, né? E aí, em algum momento, ela sente medo desse fogo, daquela caveira, com aqueles olhos, com aquela coisa feia. E ela fala, cara, eu vou jogar essa caveira fora, eu não quero isso pra mim, eu tô com medo disso. Mas a caveira olha para ela e faz assim, calma, Vasalisa, né? Tem até aqui a página 97, deixa eu ver se ela fala aqui. A caveira falou com ela, insistiu para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta. E Vasalisa aberta, né? Porque ela já passou pelo processo iniciático, ela já tinha passado pelas provas, ela já estava mais aberta. Ela tá, vou me acalmar e vou carregar essa caveira comigo. E foi até a casa. Quando chegou lá, entregou o fogo e no dia seguinte a megera lá, as irmãs e a madrasta tinham morrido, né? Tinham desaparecido. E ela finaliza o conto, né, com esse final, entre aspas, triste, né? Meio que ela diz assim, que não é um final feliz, mas que para mim foi super feliz, porque a Vasalisa se livrou das megeras, ou seja, ganhou a iluminação e agora está independente só com a sua intuição, com a sua bonequinha lá, né? Então, ela, ao longo do capítulo, esse foi um resuminho, assim, da Vasalisa, né, para que a gente pudesse entender, e é interessante que ao longo do capítulo ela coloca, assim, pontos, né, número 1, número 2, o que a gente tem que fazer para que essa evolução aconteça, né? Quais são os passos que a gente precisa seguir para que essa evolução, para essa iluminação da intuição, para que a gente traga a intuição para a gente, porque no fundo é um processo iniciático, mas para mim no fundo se resume tudo a iniciação, ela é fundamental que a gente recupere a nossa intuição. Sem a nossa intuição, a gente não sai do lugar, a gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir ter o nosso processo iniciático. Então, a primeira coisa que ela coloca é a morte da mãe boa demais. Que para mim, eu acho que ainda não tá sendo assim, aos 40 anos, a coisa mais difícil de fazer. Até hoje, sabe? Assim, eu acho que eu consegui outros pedaços aí, mas a mãe boa demais é difícil a gente às vezes matar, né? Porque é difícil você aceitar, porque essa mãe boa demais, ela é externa e ela é interna. E a externa se torna interna. Quando você tem uma mãe boa demais, que passa da fase de ter essa mãe boa demais, então quando você é bebezinho, pequenininha, é ótimo ter uma mãe super protetora, né? Ali, dando colo, atenção, vínculo, afeto, enfim, tal. Mas chega uma fase da vida em que você precisa soltar, né? E até como mãe mesmo, assim, isso me toca como mãe de duas crianças, assim, de dois meninos, né? Esse ponto de soltar. Às vezes a gente é protetora, a gente quer, e a gente é egoísta, porque a gente quer pra gente.
Você tem um amor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você quer para você não quer dividir isso com ninguém. E essa mãe, aceitar que a proteção não é bom, é difícil. Porque a gente acostuma a sociedade fala assim, a mãe boa é a mãe que protege, a mãe que cuida, a mãe que está do lado, né? E isso você tem uma. E quando eu, sinceramente, tenho uma mãe super protetora. Minha mãe, particularmente, é essa mãe boa demais aos meus 40 anos. Assim, ela super protege até hoje. E ela tem essa dificuldade. E eu cresci com essa mãe super protetora e ela se tornou interna. Eu tenho uma mãe super protetora dentro de mim que me atrapalha. E eu acho que assim, isso para mim, eu relendo esse capítulo e eu tô passando por uma fase da vida onde eu tô tendo necessidade de sair dessa proteção. Eu estou num momento de vida em que eu preciso, tá batendo assim no meu mental. Eu li o livro, teve um momento que agou meu olho, porque eu entendi, eu falei, essa mãe superprotetora tá me impedindo de escutar meu instinto. Porque o instinto, ele nem sempre fala tudo que a gente quer ouvir. O instinto, ele não necessariamente, essa intuição que a gente tem, ela fala a verdade, né? Ela não nem sempre vai ser uma intuição com palavras bonitas, boazinha, né? Algo de afago, né? Algo que conforta. Às vezes a intuição chega e te dá um cambalacho. Então, às vezes é difícil a gente aceitar essa intuição e se colocar perante ela e dizer, vou escutar isso aqui, que é difícil de ouvir, mas eu vou ouvir. É tão mais fácil a gente escutar a mãe superprotetora que protege você de ouvir as coisas ruins e seleciona só as coisas boas, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto para a gente evoluir, né? A gente matar essa mãe dentro da gente, ela é muito difícil. A gente deixar da mãe o carinho, o afeto, o contato, mas a superproteção ela tem que seguir. Segundo ponto é que a gente tem que saber se está só. O que pra... E aí vem justamente assim, a mãe superprotetora nunca vai te deixar só. Então, uma coisa depende da outra. Eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir escutar minha intuição se eu tiver com outra pessoa o tempo todo falando, né? E estar só é muito importante para a gente exercer essa escuta, né, da intuição. Perfeito. Porque estar só é querer saber da gente, né? É olhar, né? Tipo, você não tem E para onde olhar. Você tem pouco. exatamente. E o quanto que isso é difícil, né? Às vezes a gente se distrai com a opinião do outro, ou até confirmando o que a gente está sentindo. Será que é assim mesmo? Você que já passou por isso, você que tem mais experiência, e a gente vai se distanciando, né? Você passa pergunta para o outro, a opinião do outro, Uhum. o que, que o outro acha, o que, que o outro pensa. E no fundo, às vezes, está tudo dentro de você, mas você não consegue, você tem medo. Porque quando a gente é super protegida, a gente é insegura. A gente é ansiosa, a gente tem medo de tomar, porque a gente tem medo das consequências. E ao ouvir a intuição, a gente precisa assumir as consequências do que a gente faz, né? Tem uma coisa que ela coloca, deixa eu ver se eu acho aqui, que é justamente isso. A gente agrada, a gente vai sempre para o outro e esquece da gente. Aqui, ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. É a página 103 do livro vermelho lá. Deixa eu estar aqui. 103, Ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder ao desejo dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmos. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada. Mas a escolha é clara. Aí eu até coloquei aqui no meu ponto, né? Será que a escolha é clara? Né? Para mim nunca foi claro, gente. Assim, não sei o que vocês vivenciam disso, né? Mas estar só, para mim, nunca foi uma coisa assim tão clara, né? Escutar a mim, ser eu mesma e olhar para mim nunca foi tão claro, né? Tá sendo
melhor e mais entendível agora, nesse processo de vida que eu tô vivendo, mas assim, nunca foi muito claro, né? Hoje a gente olhando entende que isso é necessário. Nem é só claro, mas é muito necessário. Não sei, Natasha, se esse termo, né, da escolha ser clara, vem da ideia da gente perceber que existe uma tensão e que é angustiante justamente porque a gente já está no abismo, entende? Então, Sim. talvez ela queira dizer que a escolha é clara nesse sentido, não sei, é o Ah, que me ocorre. sim. Tá. Assim, a escolha parece ser clara, mas a tensão é angustiante, porque você sabe que você indo, você vai abandonar, você vai sair da zona de conforto. Isso. E você vai ter que assumir. Eu acho que tem um ponto que, para às vezes, a gente, como ser humano, é difícil, é assumir as consequências. Enquanto você está sob a proteção de outros e você está cumprindo o desejo de outros, né? Que já ela já fala um pouco dessa denunciar a natureza sombria, ela fala muito sobre a gente fazer o desejo do outro. Eu acho que quando a gente está cumprindo o desejo do outro. Então, se der o problema, é porque o outro que quis. Não é difícil. Gente, não sei vocês, mas não é fácil não a gente assumir as consequências dos nossos atos. A gente falar que a gente errou, a gente falar que a gente não é boa em alguma coisa, você assumir que você não consegue lidar com certas situações, ou que você tomou uma atitude errada, ou que você precisa deixar morrer alguma coisa, desapegar. Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade. Esse crescimento, ele precisa ser de desapego também, né? Eu vejo também esse processo de deixar a mãe, de entrar na floresta, de encarar a Baba Yaga, desapegos de várias formas, né? O desapego da proteção, o desapego da companhia dos outros, né? Você entra na floresta só, você e a sua intuição, né? Você encarar a Baba Yaga é o desapego do pueril, é o desapego de que tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é fofo, né? Que o final feliz existe. Você precisa encarar uma mulher feia, encarar sua sombra. Então você tem que desapegar daquela ideia de que eu não tenho sombras, de que a sombra não tem em mim. A gente precisa encarar a coisa feia, né? Então, eu acho que tem esses vários desapegos ao longo da nossa caminhada que não são fáceis, né? Deixar morrer, que ela fala, deixar morrer o que deve morrer, né? Desprender aí. E eu acho que é bem isso. Ela fala que a mãe boa transforma-se numa mãe boa demais, que em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de reagir a nossos desafios e, portanto, de atingir o desenvolvimento mais profundo.